Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas Reis e hoje nós vamos trabalhar com o gráfico da função exponencial. O gráfico de uma função exponencial é dado por uma curva exponencial, que pode ser crescente ou decrescente. Quando a nossa base, que nós conhecemos como A, for maior do que 1, a nossa curva exponencial será de forma crescente. Já quando a nossa base estiver entre 0 e 1, nós teremos uma curva exponencial decrescente. Então, aqui para o nosso exemplo 1, nós temos uma função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Nós sabemos que é uma função exponencial, né? Pois a base, que é o número 2, ele é maior do que 0 e ele é diferente de 1. Então, para a gente conseguir traçar esse gráfico, nós temos que determinar valores para x e valores de y. Então, eu vou colocar aqui de um lado o x e do outro lado eu vou colocar o y. Lembrando que o y, né, é a mesma coisa que o f de x, que é dado aqui pela lei, né, 2 elevado a x. Nós vamos atribuir alguns valores aqui para a gente encontrar pontos para traçar a curva exponencial do nosso gráfico. Então, para isso, eu vou escolher aqui alguns pontos, tá? Eu vou começar com ponto com 0, com x igual a 0, depois 1, 2, e também vou colocar valores negativos, para menos 1 e menos 2. A gente pode colocar mais valores, tá bom? Mas não é necessário, com isso aqui a gente já consegue traçar o gráfico. Então vamos lá. Quando o meu x for 0, né? E aqui a minha lei é f de x igual a 2 a x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2x aqui, ó, e aí eu vou alterar somente o meu x pelo valor de x mesmo, que é o 0. Então eu vou ter 2 elevado a 0, que isso aqui é igual a 1. Agora, quando o meu x for 1, eu vou ter 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é o próprio 2. Já quando o meu x for 2, eu vou ter 2 elevado a 2, né? Que é 2 ao quadrado, e isso aqui é igual a 4. Agora, quando o meu x for menos 1, eu vou ter 2 elevado a menos 1. E aí, o que a gente faz? A gente inverte, né, o numerador com o denominador. Então, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 1, que é exatamente 1 sobre 2. Ou seja, meio, né? Eu também posso escrever como 0,5, sem problema algum. Já aqui no nosso último x, né, que nós definimos como menos 2, aqui vai ficar 2 elevado a menos 2. Né? Isso aqui é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. E aí eu vou repetir 1 e 2 ao quadrado é 4. Que em números decimais, isso aqui é equivalente a 0,25. Caso você tenha dificuldade com potenciação, eu vou estar deixando o card aqui em cima e o link também da descrição para você assistir. E aí você volta aqui que você vai achar muito mais fácil, tá legal? Então vamos lá. Temos aqui os valores de x e já descobrimos os valores para y correspondente. Agora nós vamos colocar esses pontos no plano cartesiano. Então, né, para a gente traçar o plano cartesiano, nós vamos ter o eixo y, né, que é o nosso eixo das ordenadas. Vamos ter traçando sobre ele o eixo x, que é o nosso eixo das abscissas. Então aqui está o x. Aqui o nosso ponto de origem é o 0, certo? Que é o encontro entre os dois eixos. E aí nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, assim por diante, né? Valores positivos. E para o lado esquerdo nós vamos ter os valores negativos, menos 3 e até o infinito. Aqui para os valores de x. Já para os valores de y, nós vamos ter aqui, ó, 4 e assim por diante. E para baixo, né, para baixo do nosso ponto de origem, eu vou ter aqui menos 1 e vou continuar descendo. Tá bom? Então eu tracei aqui só esses valores, que são valores suficientes para o que a gente encontrou aqui, né? Então, quando o meu x for 0, o meu y será 1. Então aqui no plano cartesiano, ó, o meu x 0, o meu y1, minha coordenada estará nessa posição, a coordenada 0, 1. 0 em x, 1 em y. Quando o meu x for 1, né, o meu y ele vai ser 2. Então ó, eu posso traçar mais ou menos uma linha aqui, ó,
e traçar também uma linha aqui no 2, e esse encontro aqui é o ponto que nós descobrimos. Quando o meu x for 2, o meu y vai ser 4. Então, ó, o mesmo procedimento, né? Eu vou traçar uma reta paralela ao eixo y, mais ou menos assim, e vou traçar uma reta paralela ao eixo x. E aí, esse encontro, né, é o nosso ponto de coordenada 2 e 4. Agora, quando o meu x for menos 1, né, quando ele estiver aqui do lado esquerdo do gráfico, o meu y vai ser meio. Como aqui é 1, meio mais ou menos aqui. E aí eu traçando, né, uma reta paralela tanto ao y quanto ao x, eu vou encontrar aqui o ponto de coordenada menos 1,5. E aqui, quando o meu x for menos 2, o meu y vai ser 0,25, ou 1/4, que é a metade aqui dessa distância, né, da origem até o meio. Então é algo mais ou menos aqui, né, nesse meiozinho. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, nós vamos traçar, né, uma reta paralela ao eixo y e uma reta paralela ao eixo x. Vai ser mais ou menos aqui. Então agora que nós temos os pontos, né, nós vamos, ó, ligar todos os pontos para criar o gráfico. Então, ó, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Tá? Me desculpa que não dá para fazer aqui muito retinho, mas acredito que dá para entender bem. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui um gráfico com uma curva exponencial crescente. Então, aqui no nosso exemplo 2, nós temos f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x, né? Ou seja, como aqui o nosso número ele está entre 0 e 1, né? Que 1 sobre 2 é a mesma coisa que meio, nós já podemos aqui saber que o nosso gráfico ele vai ter uma curva exponencial decrescente. Mas vamos encontrar os pontos para a gente ver como que esse gráfico fica. Então eu vou ter que determinar os valores de x e encontrar os valores de y. Lembrando que y é igual a fx, que é dado por 1 sobre 2, né, ou meio, elevado a x. Da mesma maneira que fizemos no exemplo anterior. E aí, como base, eu vou usar os mesmos números no exemplo anterior também. Então, ó, vou até começar aqui com os números negativos. Ó. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, quando o meu x for menos 2, a minha função aqui, né, a minha lei, ela vai ser 1 sobre 2 elevado, isso tudo, a menos 2. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos inverter, né, o numerador com o denominador. Então eu vou ter 2 sobre 1, que é a mesma coisa que só 2, elevado a 2. E isso aqui me gera o resultado igual a 4. Agora, quando for menos 1, eu vou ter 1 sobre meio elevado a menos 1, que eu também vou inverter o numerador com o denominador, que vai ficar 2 sobre 1, né? Que elevado a 1 é o próprio 2. Já quando for 0, eu vou ter meio elevado a 0, que isso aqui é igual a 1, né? Pois nós vimos que todo número elevado a 0 é 1. E nós também vimos, né, que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, quando o meu x for 1, o meu y será o próprio meio. E quando o meu x for 2, né, eu vou ter 1 meio elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa de eu ter 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Logo, eu vou ter 1 sobre 4. Então, aqui estão meus valores para y, certo? E aí a gente já pode traçar o nosso gráfico. Então, ó, quando o meu x for menos 2, o meu y será 4. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar uma linha paralela ao y, né? Aqui no menos 2, ó. Vou subir até ela passar lá pelo número 4. E eu vou traçar também uma reta paralela aqui no 4, né? São que em relação ao eixo x. Então, ó, aqui nós encontramos, né, a interseção
entre elas, então eu vou marcar aqui o nosso pontinho. E aí, quando o meu x for menos 1, o meu y vai ser 2. Então, ó, vou traçar uma reta paralela em relação ao y, passando aqui até o 2, e uma reta paralela do 2 em relação ao eixo x. Então, eu vou ter um ponto mais ou menos por aqui. Vou para o próximo. Ó. Quando o meu x for 0, o meu y vai ser 1. Então, ó, x0, né, origem, y1 em cima aqui do eixo. Quando o meu x for 1, o meu y vai ser meio. Então, o meio está mais ou menos por aqui, né? Então, eu vou traçar aqui, ó, 1 e o meio. E, por fim, quando o meu x for 2, o meu y vai ser 1/4, que é igual a 0,25. Então, é metade aqui da distância entre o 0 e o meio. Então, eu vou ter algo mais ou menos por aqui. E aí eu vou traçar aqui também. Então, aqui está o ponto. Agora, é só a gente ligar os pontinhos. Então, ó, eu vou ter aqui algo mais ou menos assim. E essa minha reta ela vai se aproximando perto do eixo x. Porém, ela nunca encosta no x, tá, galera? Ela chega bem próximo, mas não encosta no eixo x. Então, como nós podemos ver, nós temos uma curva exponencial decrescente, né? Pois a nossa base, que é meio, ela está entre o 0 e o 1. Uma outra observação aqui muito importante, sempre essa minha curva ela vai cortar o eixo y no ponto 0, 1, como vocês podem ver aqui. E no exemplo anterior também ela cortou no eixo 0 e 1. E por que isso? Porque sempre quando o meu x for 0, né, o meu expoente for 0, o meu resultado vai ser 1. Então, em uma função exponencial, a curva exponencial ela sempre vai cortar, tá bom? O eixo y ali na coordenada 0 e 1, sendo ela crescente ou decrescente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e entendido. Caso houver alguma dúvida ou se ficou algo que você não entendeu muito bem, deixa aí no comentário do vídeo que eu vou responder o mais rápido possível. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber dicas de matemática que vai ajudar muito no seu estudo. Então, galera, valeu, até mais. Tchau, tchau.